Olá, o nosso tema de hoje é sobre algo que acontece muito e advogados sem experiência nessa área disciplinar deixam passar em branco. Então, a gente estudando um pouco essa doutrina específica, como, por exemplo, nesse livro aqui, ele mostra aqui nulidades nos processos administrativos disciplinares. Essa área ela está ligada, naturalmente, óbvio, né, aos outros ramos do direito e tudo mais. Existem peculiaridades. Esse livro aqui, por exemplo, ó, penas máximas no processo administrativo disciplinar. Aqui ele mostra coisas específicas, né, ligadas aos processos administrativos disciplinares. Estão coligadas também ao processo penal? Sim, mas existem coisas específicas. Então, nós vamos falar sobre a punição do indiciado por fatos não descritos na indiciação. Seria como se fôssemos falar lá no processo penal de uma sentença criminal sendo dada com base extra denúncia, fora da denúncia. Então, existem particularidades, mas aqui elas são um pouco mais dificultadas porque o tipo penal é aberto. Lá, por exemplo, matar alguém é um tipo fechado, não existe dupla interpretação. Agora aqui, o que é uma falta grave, né? O que é uma falta gravíssima, o que é uma pena, uma falta mais leve, existem coisas em aberto, né? Bom, para te animar um pouquinho e para você ver o efeito prático disso que eu estou dizendo, eu vou começar te mostrando um ou dois dos muitos julgados que anularam processos administrativos. Vamos citar aqui primeiramente um acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele diz assim: a punição do indiciado por fatos não descritos na indiciação configura violação do princípio da legalidade, pois a administração pública só pode agir com base na lei. No caso concreto aqui, o servidor foi indiciado, lá na portaria, ele foi indiciado por improbidade administrativa. Mas, ao final, ele foi punido por enriquecimento ilícito. A autoridade julgadora entendeu que, mesmo que os fatos não estivessem descritos na indiciação, né, as diligências complementares realizadas comprovaram a ocorrência do enriquecimento ilícito. No entanto, né, o Tribunal de Justiça, nesse acordo, entendeu que a decisão da autoridade julgadora foi ilegal, porque ela violou o princípio da legalidade. Então, o tribunal anulou a decisão da autoridade julgadora e determinou o quê? A absolvição do servidor. Olha que interessante, eu vou te mostrar um outro julgado que anulou outro PAD pelo mesmo tipo de fato, como você vai ver, mas deu uma outra motivação. É um acórdão do TRF4, na apelação civil 50.0004889 de 2022 também. No caso concreto, o servidor também foi indiciado por improbidade administrativa, mas foi punido por enriquecimento ilícito. Igualmente ao julgado anterior, a autoridade julgadora entendeu que mesmo que os fatos não estivessem descritos na indiciação, as diligências complementares realizadas comprovaram a ocorrência do enriquecimento ilícito. Só que lá no TRF4, ele entendeu que a decisão da autoridade julgadora foi ilegal porque violou o princípio da inviabilidade de defesa. Inviabilidade de defesa. O tribunal anulou a decisão da autoridade julgadora e determinou a absolvição do servidor. E estes são apenas alguns exemplos, e existem muitos outros julgados que tratam desse assunto. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: a Lei 8.112 de 90 prevê que o indiciado será citado para apresentar defesa escrita
no prazo de 10 dias contados da data da ciência do ato. Artigo 161. A defesa escrita é um direito fundamental do indiciado. Ele é garantido pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. E é nesse momento, então, que o indiciado tem a oportunidade de se manifestar sobre as acusações, sobre as acusações que lhe estão sendo imputadas. Então, para quem não sabe, tá, esse parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2295 de 2020. Esse dispositivo previa que a autoridade julgadora poderia, em caso de dúvida sobre a materialidade da infração ou da autoria, determinar diligências complementares. Essa previsão legal era interpretada por alguns doutrinadores e tribunais como se estivesse, e de fato estava, né, autorizando a punição do indiciado por fatos não descritos na indiciação, desde que as diligências no meio do processo, né, as diligências complementares, né, realizadas, comprovassem a ocorrência desses fatos. Mas com a declaração de inconstitucionalidade, né, do parágrafo único desse artigo 137, da Lei 8.112, passou a prevalecer o entendimento de que o indiciado só pode ser punido pelos fatos descritos na indiciação. Pois é, com essa declaração de inconstitucionalidade, a autoridade julgadora não tem mais a prerrogativa de determinar diligências complementares para apurar a ocorrência de fatos não descritos lá na indiciação. Agora, olha como é que funciona a coisa, ó. Se a autoridade julgadora, ao analisar o processo administrativo que está em curso, processo administrativo disciplinar, ou uma sindicância que está em curso, e concluir que o indiciado cometeu outros fatos, não aqueles que estão ali descritos na indiciação, deverá fazer o quê? Absolver o indiciado nesse PAD. Está absolvido. Porque eu estou alegando nesse PAD que ele cometeu a infração XYZ. Ele chegou-se na conclusão que ele não cometeu essas infrações. Mas se chegar na conclusão que ele cometeu outras infrações, né, o que vai acontecer? Ele terá que ser processado em um outro PAD, em um outro processo administrativo disciplinar, instaurado pura e simplesmente para essa finalidade. Isso, naturalmente, se o fato já não estiver prescrito, né? Então, o bom advogado, vislumbrando essa possibilidade, né, ele vai administrar o tempo, digamos assim, desse processo em curso, né, para que a administração que cochilou, que fez errado, né, não consiga depois punir esse funcionário aí por um outro fato que não aquele que ele foi contratado para defender. Essas punições do indiciado por fatos não descritos na indiciação configura violação do princípio da legalidade, que é um dos princípios basilares do direito administrativo disciplinar. Ele estabelece que a administração pública só pode agir com base na lei. Nos casos concretos aqui mencionados, a administração pública estaria então agindo com base em uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF. Então fica fácil, né, para quem conhece. Então vou te mostrar agora alguns outros argumentos que podem ser utilizados para fundamentar a absolvição do indiciado por fatos não descritos na indiciação. Podemos falar da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o indiciado não teve a oportunidade de se manifestar sobre os fatos que não estão descritos na indiciação, ele iria adivinhar, né? Temos também a violação do princípio da legalidade,
como já falamos aí em cima, né? Que comprovam que a administração pública só pode punir os fatos que estão descritos na indiciação. E ainda temos o princípio da inviabilidade de defesa, porque o indiciado não teria condições de se defender dos fatos não descritos na indiciação. Seria absurdo, né? E pasmem, isso acontece. Não são poucas vezes. Então, o advogado, quando percebe isso, nas alegações finais, ele já vai descartando a possibilidade da comissão em realizar esse tipo de ação. Ele já vai dizendo lá, ó, os fatos que estão sendo apurados aqui são fatos A, B, C e D. Ou seja, essa história que apareceu no meio aí não pode repercutir na punição desse funcionário. Então, quando ocorrer qualquer uma dessas figuras, né, que dê essa punição indevida, poderá ser interposto um recurso administrativo ou até mesmo um mandado de segurança, né, para combater a ilegalidade. Cada caso é um caso, cada um vai mostrar a melhor forma para anular essa decisão e absolver o servidor. Temos um rico conteúdo para você que é servidor público no nosso canal. Se inscreva agora e acione as notificações para você receber gratuitamente dezenas de vídeos da nossa playlist. Se você achou interessante esse conteúdo, passa ele para frente, passa para os outros colegas, coloca lá nos seus grupos e dá um like, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um vídeo que tem relevância e vai apresentar para mais pessoas. Já somos quase 500 mil de inscritos. Se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, um trabalho que a gente realiza há mais de 30 anos, visite o nosso site, www.projudice.com.br. Nessa outra página que eu vou falar aqui agora, você tem uma referência e um belo resumo da nossa vida funcional. Querendo indicar a gente, é uma forma legal de divulgar o nosso trabalho. www.projudicedefesadisciplinar.com.br projudicedefesadisciplinar.com.br. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.